lá, luz, câmera, ação. Olá, meninas, sejam todas bem-vindas. Já conversamos em particular antes da gravação. Vamos fazer uma revisão do nosso projeto? Hoje, última aula do projeto de saúde e seus cuidados. A professora vai iniciar realizando um compartilhamento de tela com vocês. E vocês vão dizer aí para mim, já tirei fotinha, coloquei lá no grupo. Vocês vão dizer para mim, vocês estão vendo o mesmo que eu? Sim? Então, a professora vai iniciar a aula, ou seja, a nossa revisão do projeto, dizendo o seguinte: alguns falam para você ficar bem e outros fazem você ficar bem. Então, seja essa pessoa que aonde você estiver, sua presença vai ser sempre muito bem-vinda. E tem pessoa que fala assim, ah, Priscila, fica bem. E outra pessoa não precisa falar nada. Só a presença dela te faz sentir bem, faz você sentir segurança. Então, seja essa pessoa. Tá com a apostila na mão aí? Saúde e seus cuidados, capítulo 1. No capítulo 1, nós abordamos saúde na infância e na terceira idade. Hoje, eu não vou nem revisar muito, nós vamos falar lá no finalzinho da aula. O que a gente viu na aula passada? Nós falamos sobre os medicamentos, não falamos? Mas hoje, é desde o começo, ó, é para pegar a memória lá do começo. Saúde na infância e na terceira idade. Nesse dia, o que foi abordado na aula? Quais as ações necessárias para um cuidador atender crianças de 0 a 3 anos? Aí foi pedido assim, ó, se você não fez, anota aí e faça. Não porque está valendo nota, mas porque, para ver se o conteúdo que foi ministrado foi bem absorvido. Professora, não foi. Pega a apostila, página 11, realiza uma leitura e faça o planejamento do atendimento a uma criança, procurando colocar em prática os assuntos que foi abordado nessa aula. Professor, o que foi abordado nessa aula? Tá bem, já que você pediu, foi falando sobre as etapas da criança. Quando a criança começa a falar, como você dá tarefas à criança. Porque essa mãe que vai deixar você cuidando da criança, ela não vai poder fazer aquele papel. Quem vai fazer o papel é o cuidador. Por que você está falando isso, professora? Opa, a Ana acabou de entrar. Legal. Deixa eu colocar a presença aqui para a Ana também. Já que a professora já fez até a chamada, né? Entrou, vamos participar. Então, nós falamos lá, então, essas dicas de como se desenvolver. Você vai fazer o quê? Pegar uma folha de papel, uma folha de caderno, bem bacana, e planejar. Se você fosse fazer um atendimento para criança na faixa etária de 0 a 3 anos, o que eu tenho que saber com uma criança nessa faixa etária? Vai pegar a apostila. Esse assunto, lá na página 12, está falando. O que está falando lá na página 12? Estão me acompanhando aí? O que a criança coloca na boca? O que é perigoso a criança se engasgar? De 2 a 3 anos é a hora de tirar a fralda dessa criança. De 6 a 7 anos, a criança começa a desenvolver habilidades. Enfim, eu não vou dar aula novamente sobre isso. Mas o foco principal é você saber que se você for cuidar de uma criança de 3 a 5 anos, o que é importante você saber? Página 12. É as etapas do desenvolvimento dela. O que o cuidador tem que entender? Que é muito importante, tanto o pai quanto o cuidador, atentar essas fases da criança. Vamos supor, é normal, Janilson, uma criança de 4 anos não falar? É normal? É normal, Priscila, uma criança de 3 anos não pedir água? Ou pelo menos esboçar mamã? Não. Então, é importante entender essa linha do tempo do desenvolvimento aí. Porque de acordo com a idade, é o que a criança vai fazer. Ok? Joia? Não perceber o que está ao seu redor. Ali, de repente, essa criança está no tema de autismo. Opa, autismo foi o tema que nós falamos, não foi? Então, vamos lá. Então, é importante, essa pergunta aí foi feita lá, é importante o idoso. Agora a professora falou sobre saúde na terceira idade, capítulo 2. Capítulo 1, o que é importante? Entender as etapas. Ok? Anotaram aí? Se você entendeu que tem que organizar, a criança precisa de ter rotina.
Se você estiver anotando aí, anote. Capítulo 1. O que é importante você, como cuidador, saber? Saúde na infância. É entender que tem que ser organizada a rotina da criança. Criança tem que ter hora para comer, tem que ter hora para dormir. E o papel importante aí do cuidador não é só dar comida, dar amor, dar atenção, porque a hora que o pai não está, você está fazendo o papel de pai e da mãe, ok? Criança demais só em computador é bom, mas tem idade e tem hora. Não é o dia inteiro. Criança tem que brincar, criança tem que ser criança. Só videogame? Não dá certo. Só celular? Não. Então, organização da rotina da criança, capítulo 1. Esse é o foco principal dessa aula. É importante, pergunta lá, Janilza, uma criança tem que escovar os dentes desde cedo, mesmo que ela não tenha dente? Sim, tem que fazer. Correto, né? Então, né, Priscila? Tem que escovar os dentes? Tem que fazer escovar os dentes, viu? A criança tem. Capítulo 2, eu vou deixar essa pergunta aqui, ó, foi o foco da aula. É importante que o idoso tenha bons hábitos de vida para ter saúde na terceira idade? Sim. Diante disso, qual é o papel do cuidador, gente? O que ele deve ajudar o cliente dele? Nós falamos isso na aula do capítulo 2. Não era eu que estava dando aula para vocês, era a professora Adriana, mas ela abordou isso com vocês. O que é importante? É o envelhecimento ativo. Como o cuidador pode fazer isso? Professora, eu tenho dúvidas. Você vai abrir a apostila, está falando lá, cuidados com a saúde, página 17. Realize uma leitura com mais carinho aí. Por quê? Diabetes, colesterol, hipertensão são doenças crônicas. Alzheimer, Parkinson, são doenças que atingem a terceira idade. Então, é importante que esse idoso tenha bons hábitos para a terceira idade? A resposta é sim. Diante disso, o que o cuidador pode fazer? Vocês, para quem não fez ou não lembra ou quer rever, realize uma leitura, página 17. Ali fala o que são hábitos de vida saudável, ok? Então, aí a abordagem desse assunto vai falar da alimentação, a importância que o idoso tem um acompanhamento profissional independente dele ter doença ou não. Está falando sobre a ingesta de água, está falando sobre a pessoa ter um hobby, algo que dá prazer. Não é assim, eu sou velho, sou assim, você sempre é assim. É o cuidador que ajuda ele. De repente aí, ó, todo mundo acha que idosa faz tricô e que idoso joga bocha. E não é isso. Tem pessoas que gostam de pintura, gostam da música. Você vê relatos de idosos que fazem o quê? Faculdade depois da terceira idade. Então, capítulo 2, o que é o envelhecimento ativo e como aplicá-lo? Esse era o objetivo. O que é isso? Então, responda. Como que você pode responder? Pega a página 19. Tenha certeza que você aprendeu direitinho o que foi falado em aula. Preencha lá. Página 14, que é da aula 1, preencha. Quais as ações que é necessárias para atender essa criança? Entendeu? Isso vai ajudar se você entendeu bem o projeto ou não. Perfeito? Vamos dar continuidade, então? Autismo. Nós falamos do autismo lá. A aula sobre autismo é para as pessoas entenderem, eles confundem autismo com retardado. A pessoa que tem autismo, ele não tem problema com retardadismo. É uma condição neurológica diferenciada. Ele só não é igual às outras crianças, mas ele também tem amor. Ele só, de repente, não sabe brincar. Ele tem dificuldades. E é com muito amor que o cuidador vai aí tentando fazer o quê? Esse elo aí entre a família, entre a criança. Então, guardando bem, essas condições neurológicas diferenciadas, tem diagnóstico? É difícil? É difícil. Esse comportamento, por isso que é importante você saber sobre a aula 1. Cada fase da criança. Se a criança está desenvolvendo bem, ou se de repente não é uma doença que está aparecendo. Você percebeu que você está cuidando dessa criança, ó? E a criança começa a brincar e usa brinquedo de um jeito diferente. Essa criança não gosta de brincar com as outras. Ele, tanto quando ele chora, ou ele dá risada na hora que ninguém está rindo, entendeu?
Se você começou a perceber que essa criança está com esses hábitos, ela pode estar desenvolvendo autismo. Você que vai ajudar a família a diagnosticar isso daí. Essa criança tem dificuldade na fala. Aí entra você, entra a Elenilda ali. Vem cá, meu amor, vamos brincar de amarelinha, entendeu? Se você sabe que você conversa com essa criança, tem ver pais que conversam com a criança. A criança começa a agir como um bebezinho. Tudo tem a sua fase, ok? Então, falamos sobre o autismo. Se você conseguiu entender que o autismo é uma inacapacidade, ou seja, um problema de desenvolvimento que afeta a pessoa de uma maneira grave. Só que o que acontece? 3 primeiros anos de vida, anota aí. Se você não anotou isso, quando você teve a aula, anota. Porque é nos 3 primeiros anos de vida que isso acomete a maioria, entendeu? Normalmente é características do sexo masculino. Mais meninos têm problema com autismo do que meninas. Aonde que está isso que você está falando, professora? Isso aí que eu estou falando é capítulo 3. Lá, ó, tem uma dica. Você está vendo lá, ó? O que é TEA? É transtorno espectro autista. Ah, professora, eu não sei como funciona. Leia um pouquinho mais sobre. Você pode pôr lá no seu celular, digitar lá www.autismo.org.br. Lá vai sair tudo sobre a criança. Se você for assumir um paciente que tem problema com autismo, é importante que você entenda um pouquinho mais aprofundado o que você deve fazer, tá bom? E principalmente, você no autismo vai ajudar no processo educacional. Se você que está assistindo a aula tem filho, se não tem, tem sobrinho, saiba que conversar em excesso sem dar tempo para a criança não dá certo. Então, é uma parte de educar, mas cuidar. Ele precisa de muito cuidado, muito esforço. Essa criança vai requerer muita paciência sua, principalmente sabedoria, viu? Então, a palavra mágica para o autismo é sabedoria. Não é você achar que ele vive no mundo da lua, é você tentar entrar no universo dele. Pense que isso poderia ser com você, poderia ser com o seu filho. Ok? Guardaram bem? Professora, tem alguma coisa que eu possa fazer mais? Ler a respeito. Sobre a maneira específica que você deve agir. Se eu perguntar para você como você deve agir com a criança com autismo e você não souber, mesmo depois que assistiu a aula, pense, a criança vive num mundo diferenciado. Quer entender mais? Entra lá no autismo.org.br. Lá tem a respeito desse assunto. Falamos ainda sobre... Professora, se eu preencher a página 24, vai me ajudar? A resposta é sim. Respondendo ali, ó, diante do diagnóstico de o que você deve fazer, isso vai te ajudar. Mesmo que você já tenha preenchido a atividade, que vale a sua nota, mas aqui vale a compreensão daquilo que você aprendeu, ok? Esquizofrenia. Você conseguiu entender o que é esquizofrenia? Se você não entendeu, eu vou só relembrar. É uma doença de ordem psiquiátrica. E aí, é uma série de conjuntos de comportamento dessa pessoa e ainda há uma degeneração gradual do quê? Da parte social. O que é, então, uma pessoa esquizofrênica? Só relembrando, é uma pessoa que ela não sabe diferenciar a realidade da ilusão. Como assim? Mas você não acabou de dizer que é o autismo? Então, já que a gente está fazendo uma revisão, o autismo, ele é diferente da esquizofrenia, por quê? Normalmente, a esquizofrenia dá de 8 a cada 10 nascimentos, só que ele aparece na adolescência. Autismo é na infância. Alta pressão da família na esquizofrenia. Baixa atenção familiar, baixa disposição familiar. Esquizofrenia dá delírio. Autismo, a criança não tem delírio. Ela só não quer contato, é diferente. Esquizofrenia pode dar crise epilética. Autismo raramente vai dar crise epilética. Deu para diferenciar aí, Genilza? Então, ó, autismo é criança. Esquizofrenia é de adulto a jovem. Ok?
Elinilda, tá com dúvida aí, menina? Então... Não, tá tranquilo. Perfeito. Tá acompanhando aí na apostila? Página 25. A esquizofrenia é uma das doenças mais antigas da psiquiatria. Eu não sei se você relembra que a professora falou que quem tinha esquizofrenia era tido como louco. O que acontecia com ele? Ele perdia o contato com a realidade e havia um isolamento. O fator genético é primordial, só relembrando, e o tratamento não tem cura a esquizofrenia, mas tem tratamento. Por quê? 1 a cada 100 pessoas, normalmente, é adolescente e jovem. Então, vocês não são só cuidadores de idosos, vocês são cuidadores de pessoas. Então, guardando bem, autismo, infância, esquizofrenia, adolescente e jovem. Então, o que mais? Então, e o papel do cuidador? Já que você vai estar lá, ó, página 28, está falando a respeito. Quais as ações que o cuidador tem que fazer? Primeiro, ouvir o paciente com atenção, se for necessário por várias horas seguidas, falar apenas o necessário, não ficar argumentando, ai, é assim mesmo. Não, ouvir mais. Não ficar retrucando. O que você está falando? Priscila, está errada. Não se retruca. Infelizmente. É igual bêbado. Você discute com bêbado? Não. Às vezes o paciente que está com esquizofrenia também não. Tenha sabedoria de ouvir e eu compreendo, eu vou tentar ajudar. Sempre palavras positivas. Não desqualifique. Essa pessoa já está com a baixa autoestima dele. Aqui para depressão é um passo. Ok? E propor atividade ocupacional. Se você não sabe como fazer, nós vamos ter um projeto especificamente falando do quê? Atividades recreativas, não só para idosos, para jovens e adolescentes também. Então, ok, a professora falou ali, ó, bem sucintamente, quais são as ações que devem ser feitas pelo educador, então, em caso de esquizofrenia? Calma. Normalmente, o tratamento, o objetivo é melhorar a qualidade de vida. O medicamento mais utilizado é o haloperidol. Haloperidol é o medicamento, se você quiser anotar aí, para esquizofrenia. Quanto mais precoce acontecer, melhor para poder fazer o quê? Para poder, não a cura, mas pelo menos amenizar o tratamento, que a pessoa sofra menos. Ok? O que mais que tem como cuidado aí? Evitar o estresse, isso aí, olha, deveria ser para todos, não só para esquizofrenia, né? Mas evitar o estresse, auxiliar no cuidado do sono, efeito do medicamento, evitar muito medicamento para esse paciente, para ele não se dopar, né? Literalmente se dopar. Evitar interações medicamentosas, acompanhamento psicológico, criar uma rotina. Lembra da criança? O jovem também precisa ter rotina. Nós devemos ter rotina. Hora para acordar, hora para estudar, hora para se alimentar, hora para se amar, tomar um banho gostoso. Fala, professora, se eu tomar banho, eu não limpo a casa. Eu não estou mandando ninguém tirar a casa suja, não. Mas tem hora que você precisa cuidar bem de você, para você cuidar bem do outro. Ok? Guardaram bem isso? Joia! Então, vamos lá. Continuando. Criar uma rotina, prática de atividade física, se for possível. Anota aí, para quem não anotou, existe um filme, quer entender mais sobre o assunto, ficou curioso, gostou da aula, quer um tempo mais aprofundado? Assiste um filme chamado Nice, O Coração da Loucura. Ele fala muito a respeito da esquizofrenia, e vamos supor que você tenha alguém que você conheça, ou algum familiar que precisa de ajuda, porque pode acontecer na adolescência, tá? Então, assista Nice, Coração de Loucura, ele é muito interessante, fala sobre esquizofrenia. Quer saber assunto mais aprofundado ainda? A doutora Maria Fernanda Calani, ela é psiquiatra e ela trata muito de paciente esquizofrênico. Se vocês quiserem, só fazer assim para mim, eu coloco lá no grupo, o canal dela. Opa! Então, se vocês querem, missão dada, missão cumprida, pede lá para mim que eu vou mandar para vocês. Assistam sobre os cuidados com o paciente de esquizofrenia. Muito interessante, tá bom? Na sequência do nosso projeto, capítulo 5, nós falamos do quê?
encorpese e enurese, ou seja, incontinência urinária, incontinência fecal. O que é importante saber a respeito? Como que você deve agir diante dessa doença? Primeiro, tem criança que faz, até uma certa idade, xixi na cama, correto? Vamos supor que essa criança, por volta dos 3 anos de idade, foi retirada da fralda. Ela está com 6, 7 anos, essa urina voltou. Do nada. Um dia, é porque você fala, ela bebeu muita água, aconteceu. Outro dia assistiu um filme de terror, passou medo. Mas se isso virar constante, principalmente quando nasce um segundo filho, a criança é filha única, nasce um segundo filho, às vezes acontece da criança, para chamar a atenção da família, volta. Mas tem que ficar atento, principalmente na criança. No idoso é comum o envelhecimento perder ali o controle do esfíncter, tanto do xixi quanto do cocô. Mas na criança, isso já deu a idade, porque o comando da urina e das fezes vem do cérebro. A criança, depois ali dos 3, 4 anos, ela já tem uma linha de raciocínio. Ela já sabe o que é sim, o que é não, tem que pedir para ir no banheiro, ok? Então, passou disso, vamos supor, como se deve agir diante? Ainda, se você pegar aí página 31. Na página 31, se você está acompanhando, tem práticas. Resolve você colocar lá falar assim, Dona Maria, se a senhora sentir vontade de ir no banheiro, a senhora me avisa. Ela não vai te avisar. Quando ela avisar, ela já vai estar toda suja. Então, o que acontece? Tanto a encorpese quanto a enurese, há uma falta de paciência da família. E aí tem que ser muito bem conversado, porque evitar muito líquido na hora de dormir, isso também ajuda, entendeu? Claro, tem que manter o paciente hidratado? Tem. Próximo projeto nós vamos falar sobre isso, sobre o oferecimento de frutas, verduras, legumes, vai aumentar a hidratação do paciente. Porém, pode aumentar o quê? Xixi e cocô na cama. Aí você vai falar assim, professora, o que é a encorprese? Como? Aí eu pergunto assim, Genilza, vocês já tiveram essa aula, né? Priscila, já tiveram essa aula? Priscila, na sua opinião, o que você, como cuidador, pode fazer para ajudar esse paciente? Na verdade, orientá-lo para, assim, evitar bastante líquido no momento, assim, nos momentos antes no final da tarde, começo da noite, orientação da encoprese, tentar dar alimentos, assim, que soltam muito o intestino, evitar dar alimentos com muita fibra, muitas verduras, para evitar, assim, soltar ainda mais o intestino. E levar ao médico para avaliar também a causa disso, se tem alguma patologia interligada. Te amei agora, ó. É isso aí. Então, o que acontece? É isso daí. Por que está acontecendo isso com a criança ou com o idoso? De repente, é doença, é patologia. E às vezes é comportamental. Tem que encaminhar um dos papéis do cuidador, nesse caso, está aí na página 30, viu, Genilza? Se você estiver procurando, ó, é incentivar o quê? O acompanhamento com o psicólogo. Vai entender se isso é comportamental ou se isso é doença, se é psíquico ou não. Ainda, pode até utilizar o meio eletrônico para ajudar aí, tem que ver se isso é hormônio, como é que é. Ou seja, para isso, tem que ter um acompanhamento médico, não é só deixar por conta do cuidador, não, viu? Você tem que conversar com a família a respeito. E ainda, para evitar custo com colchão, orientar a família a comprar lençol impermeável, um tipo de lençol, que só você passar o pano, por exemplo, água, sabão, ele seca na hora, chama impermeável, tá? Nem pouco álcool, por quê? Porque se deixar só no colchão puro, vai feder, não vai ser algo bacana, ok? O que mais que nós falamos? Sobre a hiperatividade. O que é a hiperatividade? O que nós falamos sobre a hiperatividade? É um transtorno também que a criança parece que está ligada sempre no 220. Vocês viram como falar sobre tudo desde o começo tem que ser bem rápido? É por isso, muito assunto que a gente falou. Aquilo que não der tempo da gente falar hoje, o que vocês vão fazer? Ao encerrar a aula, vão dar aquela olhadinha lá. Por quê?
Tem que ficar bem claro, não é só passar pelo projeto, é entender, ver se ficou dúvida. Criança com transtorno, ele vive ligado nos 220, a família não tem paciência, tem que ter paciência com essa criança, ela tem que ser medicada, não é porque ela quer, é dentro do cérebro. O medicamento mais utilizado para déficit de atenção é o quê? Ritalina. Ritalina é um medicamento controlado que é utilizado por quem? Psiquiatra não, pode ser o neurologista ou o psiquiatra. Os dois profissionais podem prescrever esse medicamento, tá? Vigilância sanitária controla. Tem estratégia com essa criança? Sim. Essa criança parece que ela vive no mundo da lua e querendo tudo para ontem. Não é porque os pais fizeram isso, não é falta de educação dos pais. É o que acontece dentro do cérebro dela. Quer saber mais sobre esse assunto? Ali, ó, resumindo, página 36. Um cronograma. Viu como é que tudo é um cronograma? Tudo precisa de ordem. Então, o cuidador, qual a atitude? Professora, não sei o que fazer. Ajude a auxiliar essa criança nas atividades do dia a dia. AVC, capítulo 7. Acidente vascular cerebral. Ele pode ser hemorrágico ou isquêmico. Ele é hemorrágico quando é por pressão alta. A pressão sobe tanto, não aguenta a força, estoura. Ele é isquêmico quando está com problema de colesterol, o sangue vai passando com tanta força por causa da pressão, ou por a formação de um trombo, vai lá e obstrui, causando acidente vascular cerebral isquêmico. Como que diferencia? Você olhou para a pessoa vai fazer assim, de repente ela paralisa e cai. Ela perde ali, ó. Tá vendo? Literalmente. Você vê que tem pessoas que, de acordo com a região onde estoura o vaso, perde todo o movimento. Como é que é interessante para eu guardar sobre essa aula? Guarde, chama-se SAMU. Peça para a pessoa sorrir, se ela tiver com a boca torta. Ela perde a força. Ela tem dificuldade em falar. Liga urgente para o SAMU. Então, guarde bem. Sorria, abrace, fale, ligue urgente. Dia 29 de outubro é o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral. Tem muito mais assunto? Tem. Agora, se você falar, página, capítulo, doença de Alzheimer. Essa não tem tanto tempo que nós falamos a respeito, né? O que é a doença de Alzheimer? Ela é uma doença o qual é degenerativa. O cérebro vai começando a fazer o quê? Vai começando ali, ó, na região, morrendo. Esse paciente, ele precisa, sim, muito, porque morre neurônio. Existe a fase inicial, a fase intermediária, a fase grave. O que é importante saber? Esse paciente também, ele vai perder a memória dele. Tem alívio, não tem cura, tem tratamento. Então, é um desafio tanto para a família, quanto para o cuidador, falar a respeito do paciente. Caso você fosse contratado, então, para uma família que tem, é você ajudar ali a família a entender como. Acompanhe esse paciente quando ele tiver retorno ao médico, para você saber como que você pode agregar os seus conhecimentos, como que o médico vai passar, para você passar para a família estar envolvida no tratamento dele. Joia? Falamos ainda sobre o quê? Diabetes, tipo 1, tipo 2. Tipo 1, toma insulina. Tipo 2, toma medicamento. Falamos sobre os tipos. Talvez a gente tenha aí uma oficina sobre tipos de insulinas. Os lançamentos, como que é. Aí tem a forma de aplicação. Ok. Nossa aula vai encerrar daqui a pouco. Fizemos uma revisão até o capítulo 10. A partir daí, foram doenças recentes, aliás, foram aulas recentes que nós tivemos. Realize uma breve leitura. Por quê? O que nós vimos hoje? Falamos de tudo um pouquinho que a gente viu nesse projeto. Próxima aula, vamos começar o quê? Projeto novo, noções de enfermagem. Joia? Bacana, hein? Vamos dar continuidade no nosso conhecimento. Se você tiver alguma dúvida a respeito do que nós falamos hoje na aula e das aulas próximas após o capítulo 10, anota aí, coloca lá no grupo ou manda para a professora e a gente esclarece para todos.